Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 29 de fevereiro de 2024. O pessoal da Mandiant recentemente divulgou detalhes sobre uma campanha de espionagem recente pilotada pelo adversário catalogado por eles como UNC 1549 e que tem afetado entidades do setor aeroespacial e de defesa. O UNC 1549 é um grupo de adversários que atua a serviço do governo do Irã e cuja atividade guarda semelhanças com outro grupo catalogado por outras entidades como Tortoise Shell. A campanha, documentada pela Mandiant, está ativa desde junho de 2022 e se baseia em um site falso de busca por empregos feito para persuadir a vítima a contaminar seu computador com o backdoor chamado Minibus. Após a instalação da ameaça, o backdoor estabelece contato com um dos servidores de comando e controle do UNC 1549, os quais, na maioria dos casos, estão instalados na nuvem da Microsoft Azure. O estudo também documenta outras duas ameaças que já fizeram parte dessa campanha, porém deixaram de ser observadas nos ataques. São elas a Light Trail, usada para tunelar a conexão com o servidor de comando e controle, e outro backdoor chamado Minibike. E os pesquisadores da Cisco Talos documentaram uma campanha de phishing ativa pelo menos desde novembro do ano passado, que tem disseminado um stealer chamado Timbre Stealer contra vítimas no México. As mensagens desenvolvidas pelos operadores da campanha usam a temática financeira, se disfarçando de comprovantes fiscais digitais. A campanha também usa técnicas de geofencing para limitar a execução do fluxo de infecção somente a alvos no México, exibindo um arquivo PDF em branco em vez do arquivo malicioso nos casos de acesso com origem fora do país. O Timbre Stealer é preparado para coletar uma série de informações presentes em navegadores e os pesquisadores destacam que os operadores da ameaça são os mesmos que no passado distribuíram variantes do trojan bancário mispado. E ainda falando de Stealers, o pessoal da Malwarebytes documentou ontem uma nova campanha dos operadores do Stealer Radamantes, a qual baseia sua cadeia de ataque na técnica de malvertising, ou seja, quando o método de se fazer o contato inicial com a vítima ocorre por meio da exploração da indústria de publicidade digital. E há meios mais ou menos complexos de se fazer isso. Nessa campanha em questão é usada uma tática mais simples, em que o adversário comprou uma campanha de publicidade digital no Google Ads na esperança de que seu link apareça dentre as primeiras posições da busca do Google, caso alguém procure pelo Notion, que é uma ferramenta de produtividade que eu acho que você já deve ter ouvido falar. Ao interagir com o anúncio, a vítima é levada a um site falso que se passa pelo site original do Notion e é persuadida a baixar um instalador falso desse aplicativo em um arquivo executável, que na verdade é um dropper. Ao ser ativado, o dropper acessa uma página no TextBeam que contém o endereço em que o payload do Radamante será encontrado, baixado e instalado, infectando assim a máquina da vítima. E o FBI lançou um alerta em parceria com diversas forças de segurança do mundo, inclusive a nossa Polícia Federal, dizendo que os russos do APT-28 estão abusando de roteadores Ubiquiti da linha Edge Router em ataques contra organizações no mundo todo. A gente já falou várias vezes sobre o APT-28 aqui nesse podcast, mas de forma resumida, trata-se de um dos grupos mais prolíficos a serviço do Kremlin, com muitos ataques de destaque em sua história, tais como o que afetou o Partido Democrata Americano em 2016 e o que ocorreu contra o Comitê Olímpico Internacional em 2018. Voltando ao alerta, as entidades policiais afirmam que o APT-28 tem abusado desses roteadores para coletar credenciais e outros dados de autenticação para usá-los como proxy de modo a ocultar tráfego malicioso e também para hospedar páginas de phishing e outras ferramentas.
A descoberta tem relação com uma operação conduzida pelo FBI no meio do mês, a qual tirou do ar uma botnet chamada MuBot, a qual era controlada pelo APT28. Se sua empresa possui roteadores Ubiquiti da linha Edge Router, as agências recomendam executar um Factory Reset nessas máquinas, bem como atualizá-las com a versão mais recente do firmware, mudar todas as senhas e trocar os nomes de possíveis usuários que possuam a nomenclatura padrão de fábrica e implementar regras de firewall que protejam a interface WAN desses aparelhos. Por fim, ontem, os pesquisadores da Infoblox, Stelios Chatzistogias, e espero ter pronunciado o nome corretamente, Laura da Rocha e Derby Wise documentaram uma operação de manipulação de tráfego apelidada de Savvy Seahorse, que desde 2021 tem abusado dos registros de DNS do tipo CNAME em um sistema de distribuição de tráfego que alimenta campanhas maliciosas. Bom, vamos às explicações técnicas. CNAME vem de nome canônico e dentre as múltiplas explicações para canônico aqui no dicionário, a que mais cabe aqui nesse caso é a daquela coisa que demonstra regularidade, ou seja, que será a mesma no futuro. Nesse caso, o nome canônico aqui tem a função de apontar para um domínio em específico ou para outro nome canônico. E aqui eu prefiro compartilhar uma definição da Cloudflare que deixa bem clara essa utilização. Abre aspas. Imagine uma caça ao tesouro em que cada pista aponta para outra pista e a pista final aponta para o tesouro. Um domínio com um registro CNAME é como uma pista que pode direcioná-lo para outra pista, outro domínio com um registro CNAME, nesse caso, ou para o tesouro, que nesse caso é o domínio final da busca. Fecha aspas. Então aqui já dá para perceber que quem tem o controle de vários registros do tipo CNAME pode ter o poder de redirecionar a conexão das pessoas por diversos caminhos. E aí entra o segundo componente para explicar esse problema, que é o sistema de distribuição de tráfego. Dependendo da amplitude do controle que o adversário possuir em múltiplos domínios, ele pode conseguir redirecionar acessos legítimos para páginas diversas, inclusive para páginas maliciosas. Esse orquestrador de redirecionamentos é o que chamamos de sistema de distribuição de tráfego, e isso é negociado com criminosos variados. O grupo, documentado pela Infoblox, age por meio de anúncios no Facebook que redirecionam as vítimas para plataformas falsas de investimento, construídas com o intuito de persuadir as vítimas a digitar os seus dados pessoais, que são então roubados pelos adversários. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.